Pois todos os que verdadeiramente se despertaram já chegaram ao céu, como quem morreu, mortos de uma vez por toda para o pecado, e vivendo para a deusa em Cristo Jesus. Pois estes lutam contra o pecado até vencer, pois todos fomos regenerados para uma viva esperança, ou seja, fomos outra vez reencarnados para não mais morrer, tragando assim a morte pela vitória, como também tem ocorrido com Jesus, o Cristo. Pois aquele que vence o pecado, a morte já não tem mais poder sobre ele. Assim como está escrito em Romanos 6, verso 9 a 12. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado, ou seja, reencarnado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para a deusa. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para a deusa em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, versos 53 e 54. Esta é a mais pura realidade da vida. Tão somente devemos crer e colocar as instruções em prática. Pois como Jesus tem dito em João 8:52, verdade é: se alguém guardar a minha palavra, isto é, se colocar em prática minhas instruções, não provará a morte eternamente. É verdade. E oportunidade para não mais passar pela morte, todos têm. Só precisam se despertar do seu sono espiritual. Pois o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, ou seja, coloca as instruções em prática. Pois o ensino do sábio é-nos trazido exatamente para evitar a morte, assim como diz as Escrituras, em Provérbios 10, verso 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evite os laços da morte. Provérbios 13, verso 14. É verdade. E você, já se despertou do seu sono espiritual ou ainda está dormindo entre os mortos? Que todos possamos lembrar que para tudo há um tempo e aproveitar o momento da oportunidade. Pois quem deixar para amanhã o que deve ser feito hoje, vai perder sua coroa, ou seja, o seu lugar para outro.
Por isso assim diz a deusa por meio de Cristo: venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, verso 11. É verdade, pois como já foi dito, é a mais pura realidade. Os chamados de missionais tomarão o lugar de muitos no reino da deusa e de Cristo, pois estes já estão mais do que despertos, sempre em busca do conhecimento, como também colocando em prática o que de Cristo têm aprendido, pois eles não concordam com tudo o que é ensinado por aí, principalmente dentro das igrejas que ainda seguem os ensinamentos contrários às verdades divinas. Ainda bem que existem pastores que já se despertaram do seu sono e ensinam às suas ovelhas as verdades vindas da verdadeira fonte. Mas, infelizmente, há outros que ainda dormem o profundo sono da morte espiritual e, além de estarem perdidos, sem perceberem, põem muitos rebanhos a se perderem. Por isso assim tem dito a deusa mãe: o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fazem errar. Jeremias 50, verso 6. E por que isto acontece?